Boa noite a todo mundo, são 7 em ponto, dia 4 de maio de 2020. Estou aqui com o deputado Paulo Pimenta, uma das grandes lideranças do PT nos últimos anos. É um prazer ter você aqui conosco, Paulo. Prazer é todo meu, Thiago. Sempre acompanho o teu trabalho, vejo aí. Para mim é um prazer imenso poder estar aqui conversando contigo. É uma questão que eu tenho batido muito, Thiago, que não sei se tu está acompanhando esse debate. Hoje nós temos duas filas. Nós temos no Brasil 44% dos leitos de UTI no Brasil são do SUS, mas eles são os leitos que mais de 75% da população tem acesso. 56% dos leitos de UTI são de planos privados, de hospitais privados. Sim. E só 25% da população tem plano privado. É. Então, hoje, nós temos duas filas. Nós temos uma fila da UTI para quem tem plano privado, e nós temos uma fila de UTI só para quem tem SUS. Isso é um absurdo, né? Um absurdo. Nós temos batido muito nessa tecla, que seria uma fila única. Nós precisamos ter uma fila única, como outros países também já fizeram, garantindo a todo mundo, a todas as pessoas, as mesmas condições de acesso ao atendimento. Eu lembro que a Espanha, logo no comecinho, a Espanha reestatizou todos os hospitais, então virou tudo público para que não houvesse esse tipo de disparidade, ou seja, todo mundo na mesma fila. Uma fila única. E o pior é que a população acaba não sabendo disso. Quando eu vejo nos grupos de WhatsApp aí da vida, tem alguns grupos que são de gente que não é politizada, eles sempre compram a narrativa do Bolsonaro, de que o Bolsonaro está dando auxílio, e de que, eu estava vendo hoje, muita gente dizendo, a gente já está se preparando para a reabertura, a gente já venceu o vírus. Eles estão acreditando realmente que o vírus já foi embora. O que eu posso te assegurar é o seguinte, eu conversei hoje de manhã com vários prefeitos. Até hoje, não chegou nenhum centavo nas cidades do governo federal. Nenhum, nada. Até hoje, não receberam nenhum centavo do governo. E o problema está lá no município, né? Porque é muito importante que as pessoas compreendam como é que é a vida real lá na cidade. Por exemplo, chega lá numa cidade que não tem nenhum caso de coronavírus. É uma pessoa no ambulatório, com febre, com tosse, com sintoma. Ela terá que ser atendida como se ela tivesse coronavírus. Ela só vai saber se ela tem ou não dali a 7 dias, 10 dias, quando chegar o resultado do teste. Então o governo Bolsonaro está negligenciando as pessoas, só que as pessoas não estão sabendo disso, porque o que eu vejo é muita gente, eles acham que está indo embora, que está tudo melhorando, e que tudo está dando certo. Tem muita gente, eu vejo até gente mais simples, que já está pensando em reabertura, em voltar ao comércio e tudo mais. A narrativa do Bolsonaro colou nas pessoas, eles conseguiram convencer boa parte da população. Infelizmente, Thiago, eu acredito que nós estamos ainda numa fase muito inicial da doença no Brasil. Além da questão da subnotificação, nós temos um atraso das informações que acabam levando a população a uma informação completamente equivocada do que efetivamente está acontecendo no Brasil. E nós teremos um agravamento que, do meu ponto de vista, levará o Brasil, em poucos dias, a ser um país do mundo que estará tendo o maior número de novos casos e de mortes por dia. Eu acho que durante o mês de maio ainda, o Brasil passará a ser o país do mundo que vai ter o maior número de novos casos, o maior número de óbitos por dia no mundo. O Bolsonaro, ele está agora, além de tudo isso, ele está, parece que se aproveitando da pandemia, ou talvez o fato de o cerco contra ele estar se fechando, né? Tem investigação na STF, tem a CPI das fake news, tem agora as investigações, as denúncias do Moro. O Bolsonaro, ele está aproveitando também a pandemia e o cerco fechando para fazer uma escalada de autoritarismo, de tentar um golpe. O que você acha que o Bolsonaro está tentando fazer? Em primeiro lugar, sobre a doença. A postura do Bolsonaro é uma postura perversa, né? É uma postura criminosa, né? Não só pela história do teste, porque mais dia menos dia esse teste vai aparecer. Eu tenho uma informação, Thiago, que eu estou atrás dela, né, que é o seguinte: ele fez o teste 2 vezes e ele usou o nome fantasia. Sabe qual é o nome que ele usou? Qual? O nome Ustra. Carlos Alberto Brilhante Ustra. Então ele usou o nome do torturador. Ele usou o nome do Ustra. Então, existem 2 testes dentro do Hospital das Forças Armadas em nome do Ustra. E ele não pode mostrar o teste que ele fez, porque ele vai ter que mostrar o nome de quem que esse teste foi feito. Nós recebemos essa informação de uma pessoa que é uma fonte muito boa aqui de Brasília. Nós estamos, né, estudando aqui um mecanismo para nós conseguir, talvez, fazer um pedido de informação sobre algum teste que existe em nome do Carlos Alberto Brilhante Ustra no Hospital das Forças Armadas. Tá? Sim. Agora, qual é a estratégia do Bolsonaro? A estratégia do Bolsonaro é uma estratégia perversa. Por quê? Porque ele diz o seguinte: isso aí é uma gripezinha, isso é uma bobagem, isso aí não vai dar em nada. Critica a posição dos governadores e dos prefeitos que tomam medidas para incentivar, né, o isolamento social e uma série de outras medidas. Como
nesses municípios e nesses estados que estão tomando iniciativas, a curva não vai ser como ele imaginava que poderia ser, ele vai dizer o seguinte: o desemprego não foi culpa minha, e está aí. Eu disse desde o início que não ia morrer 1 milhão de pessoas. Então, o Bolsonaro, ele transformou a doença numa ferramenta perversa da disputa política, e com isso ele joga com a vida das pessoas. Aquilo que ele fez ontem é um negócio criminoso. Mas, além da questão da democracia, aquela quantidade de gente que estava ali, que era 1.000, 2.000 pessoas, não era mais do que isso, mas eram 2.000 pessoas aglomeradas, sem máscara, sem nada. Então, assim, é de uma irresponsabilidade sanitária. Bolsonaro é um genocida, é um criminoso. O Brasil está completamente isolado do ponto de vista internacional, na contramão de tudo que o mundo... O Bolsonaro vem sofrendo sucessivas derrotas. O Bolsonaro é um cara que sempre teve desprezo pela democracia, sempre teve desprezo pelas instituições. Eu fui deputado com o Bolsonaro vários anos. Eu fui presidente da Comissão de Direitos Humanos, ele era membro da comissão. O Bolsonaro é um cara que não consegue dizer duas frases, uma com nexo com a outra. Por que razão um cara que foi um soldado medíocre, um político medíocre, um cidadão medíocre, um parlamentar medíocre, eleito presidente da República, deixaria ele ser medíocre? Então, eles têm uma rede poderosa de disseminação da mentira, muito bem estruturada, que hoje recebeu um reforço importante de dinheiro público, que ela está estruturada também por dentro da estrutura do governo, que ampliou muito a sua capacidade de alcance e de funcionamento e facilita muito a disseminação da mentira. Eram 10 mil grupos de WhatsApp em 2018. Quem disse foi o próprio Bolsonaro. Agora eu não sei mais quantos são. Agora que eles têm todo o aparato público, tem até gente no terceiro andar do Palácio do Planalto trabalhando nisso. E a esquerda tem algum projeto para tentar fazer frente a isso? Pelo menos nos próximos meses? Olha, antes de nós entrar na questão da estratégia, quero fazer um registro. Eu acho que a CPMI das fake news e o inquérito do Supremo Tribunal Federal, eles vão jogar luzes sobre muitas coisas que até hoje a gente nunca enxergou. Eles têm um esquema ilegal, eles têm um esquema criminoso. Sim. Que utilizaram durante a campanha eleitoral e continuaram usando. Essa rede era uma rede que, na época, era acionada pelo Dallagnol, era acionada pela turma da Lava Jato. Essa rede é toda ela uma rede muito parecida. E ela foi amplificada com a presença deles no governo. A direita foi muito ágil. A direita começou muito antes. Outros parlamentares do PT têm mais de 100 mil pessoas inscritas no seu canal do YouTube. São pouquíssimos, pouquíssimos. E na direita são vários. Olha, eu acho que deputado deve ter eu e a Gleice. Talvez a Jandira. Não, do PT, eu estava dizendo do PT. Eu acho do PT. A Jandira, sim. Se nós ampliar um pouco mais o Freixo, deve ter, né? A Jandira, quem mais? Não, ninguém. A esquerda demorou muito para entrar nas redes sociais e a direita, tem uma coisa que eu sempre falava, eu lembro que eu falava isso até pra gente do PT desde 2014, eu falava, olha, conforme mais gente vai tendo acesso à tecnologia, a esquerda vai tendo menos votos e a direita vai tendo mais votos, mas o PSDB, que na época, em 2014, era à frente contra o PT, o PSDB também não se adaptou. Se a esquerda começar agora, dá. E na época eu já tinha a página do Plantão Brasil no Facebook, alcançava 10 milhões de pessoas por mês e tinha 500 mil de seguidores na época a página, o alcance era muito grande. Facebook, na época, era quem dava o alcance. Hoje em dia, o Instagram, o YouTube, o TikTok, são as redes que mais dão alcance. E a esquerda foi falando, não, foi tentando negar as redes sociais. Eu lembro que muita gente no PT falava, não, rede social não ganha eleição. O que ganha eleição é o corpo a corpo. Até nada vai substituir o corpo a corpo. Mas eu lembro que eu falava, olha, você coloca um meme, 1 milhão de pessoas podem ver o seu argumento no corpo a corpo, você pode ficar o dia inteiro ali, você vai falar com o quê? 1.000 pessoas? Você vai num comício, você fala para 20 mil, você colocou um meme, 1 milhão de pessoas vão consumir aquilo de forma rápida, e faltou a esquerda investir nisso. E, olha, eu venho falando aqui no canal faz 9 meses, a esquerda tem que fazer um sistema, pega o sistema do Bolsonaro, copia, só tira a parte que ele faz crimes. Que é... Eu sou jornalista, né? Sempre gostei do tema da comunicação. Durante muito tempo, praticamente... no Facebook, dentro do PT, quase durante muitos anos, eu era o único parlamentar que tinha uma presença forte. E no YouTube hoje, né, também, né, nós somos um dos que tem o trabalho mais forte. Agora, veja bem, Thiago, a humanidade ela sempre se estruturou para disputar territórios, a disputa do mundo virtual, do mundo da internet. Se não entender isso, não entendeu nada que está acontecendo. Né? Quer dizer, um partido político, seja ele de que ideologia for, mas no caso particular da esquerda, que não entender que
As novas tecnologias, elas mudaram comportamentos, mudaram padrões, mudaram a forma de comunicação, mudaram a forma das pessoas. Hoje nós temos um conjunto de pessoas que vivem disso. Influenciadores, são vários. Entendeu? Que são pagos para dizer que eu fui lá no Iguatemi, tem uma liquidação muito legal na loja tal. Não precisa mais em larga escala, né? E aí tem cases muito importantes para a gente entender, né? A questão do Obama, o próprio Trump, que usou de uma outra maneira. Sim. Mas o Obama, o Obama foi, assim, do ponto de vista mais global, praticamente a primeira pessoa que entendeu isso. É dele, Yes We Can, e ele fez várias coisas para a internet. Nós, naquela época, Thiago, né, nós tínhamos, eu cheguei a ter 23 perfis do Orkut. Eu tinha perfil do Orkut por cidade. Sim. Nós temos que definir a nossa estratégia. A esquerda... É o que eu falo sempre. Ó, Paulo, a primeira vez que eu falei sobre a esquerda mudar a comunicação, eu trabalho com redes sociais faz mais de 10 anos, eu também sou programador. Eu tenho a minha empresa e tudo, eu trabalho muito em rede social, todo o meu trabalho é rede social. E eu falei faz 9 meses, eu falei, o PT tem que fazer uma estratégia, mas uma estratégia com profissionais, pegar aquele cara lá profissional, não eu tenho empresa. Até aqui um superchat falando, lê para o Paulo, pelo amor de Deus, fala para Gleisi ou Lula contratar o Thiago dos Reis e o Oquia Santarém. Eles sabem resolver de vez o problema da comunicação da esquerda. Temos 10 esquerdistas excelentes. Um superchat aqui da Gleides Carneiro, muito obrigado. Falta para o PT começar a falar, vamos começar a fazer isso, vamos fazer igual, vamos bater de frente com o bolsonarismo na internet, nas redes sociais. Em primeiro lugar, foi a compreensão mesmo, essa ideia, né, de que havia uma contradição entre a militância tradicional, a militância do corpo a corpo, a militância sindical, o movimento social, como se existisse uma contradição. Isso é uma grande bobagem, né? Até porque, na realidade, normalmente as pessoas que são muito ativas na rua também são muito ativas nas redes, eu sempre digo isso, né? Agora, a segunda questão é fazer isso que nós estamos fazendo aqui mesmo, né? Quer dizer, é abrir um debate aberto. Nós estamos fazendo esse debate no PT. Nós estamos fazendo um debate bastante recente sobre isso. O Haddad tem contribuído com isso, o próprio presidente Lula. E eu acho que nós vamos, logo, Thiago, ter que fazer um esforço para tentar criar, eu não sei de que maneira, se é uma plataforma, se é um consórcio, se é um pool, alguma coisa, para a gente pensar uma forma de trabalhar. Eu vou dar uma dica. Uma dica para a esquerda. O Bolsonaro criou esses grupos, o PT tem muito contato com centrais sindicais, que com certeza tem dados de quem pertence ao sindicato. Telefone, adiciona as pessoas nos grupos, já está por nicho. Sindicato dos Trabalhadores de Hotéis, está ali, um nicho, hoteleiros. Sindicato de não sei o quê, está ali um nicho. Sindicato dos Ubers, a esquerda pode chegar nos Ubers, que são todos bolsonaristas, e falar, não, vocês precisam de direitos, nós vamos te oferecer esses direitos. Mas precisa de muita gente para fazer memes, para alimentar esses grupos, porque não adianta fazer um ou dois, eu falei, tem que bombardear, porque talvez o argumento desse meme, o cara vai resistir, mas o do outro também. Mas o terceiro ele vai ver e falar, não, isso aqui realmente está certo. E a direita faz uma campanha do nós contra eles elegem um inimigo, e no começo o inimigo era o Lula e o PT. Depois, agora o inimigo não, é todo mundo que não faz parte da seita. Eles estão diminuindo. A esquerda podia pegar só o sistema da comunicação, criar os grupos do WhatsApp. Por exemplo, tem esse assessor do Eduardo Bolsonaro, que até Eduardo Bananinha, não é Bolsonaro não, agora ele é Eduardo Bananinha. Esse assessor que tinha a página Bolsofeios no Instagram, ele deve ter várias no Facebook, outras no Instagram. Cada assessor dele deve estar alimentando várias. Eu lembro que em 2014, quando eu falava com a esquerda, a esquerda tem que começar a ver rede social. Eu falava, tem que começar e criar, não uma nem duas, mas criar 100 páginas no Facebook. Começar a criar já Instagram, na época não se usava Instagram para política, e não criar um ou dois, criar 20, e começar a colocar gente para alimentar aquilo. E assim você bombardeia a pessoa por todos os lados com a informação, mas tinha muita resistência na esquerda, e pelo que eu vejo, até hoje. Eu tenho que ler os superchats, Paulo. Acho que o Thiago tem muito a acrescentar na esquerda. A esquerda precisa ouvir o Thiago. Esse é o do Anderson Silva. Obrigado, Anderson. À direita, os deputados, senadores, quem tem mais seguidores, eles sempre compartilham. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. O Oswaldo Eustáquio, um jornalista que já foi até condenado por fake news, ele tinha um canal com 12 mil seguidores. Um belo dia ele foi lá entrevistar o corrupto Roberto Jefferson, e o Bolsonaro, os filhos dele e outros deputados compartilharam o link do canal
desse Oswaldo Eustáquio. De 12 mil, em 3 dias, ele chegou a 200 mil seguidores. Eu tenho aqui o canal faz 13 meses. Nunca nenhum parlamentar, ou o Haddad, ou o Lula, nem de PT, nenhum da esquerda, compartilhou nenhum link do meu canal, assim, direto. Tu tem razão em muita coisa que tu está dizendo. Tá? Na realidade, está faltando até uma comunicação preliminar como essa que nós estamos fazendo aqui hoje. Sim. Por incrível que pareça, é a primeira vez que nós estamos conversando. Né? Verdade. Eu já conversei com outras pessoas, companheiro lá do historiador, já conversei com o Carlito, né? Vários desses nomes aqui que foram citados. E o que precisa é a gente estabelecer, né, alguns combinados, inclusive. Né? Porque para nós é importante. Eu, por exemplo, o meu Twitter é muito forte. Meu Twitter é uma ferramenta muito forte. E eu tenho todo interesse em ampliar o trabalho do meu Twitter e divulgar o link daquilo que vocês estão fazendo, daquilo que... Né? A gente criar uma rede de parceria integrada, porque para mim é importante estar aqui falando no teu canal, e para ti também é importante que eu possa divulgar o teu canal, entendeu? E a gente construir uma parceria nesse sentido. Eu acho que isso que está faltando. Inclusive, eu queria te parabenizar por uma coisa. Lá em 2014, quando eu falava que a esquerda tinha que começar a entrar em rede social, eu lembro que você era o único que tinha uma página no Facebook. Nem o Lula tinha, nem a Dilma, acho que 2013, talvez, quando você criou a página no Facebook, lembra? Ou não? O ano? Eu não me lembro, mas... Faz muito tempo. Ninguém tinha. Eu lembro que eu fiquei um tempão tentando achar contato com alguém do Haddad, porque o Haddad era prefeito de São Paulo, estava sendo bombardeado. Eu falava, o Haddad não precisa passar por isso. O Haddad se reelege só com a rede social. E o Haddad não tinha uma página no Facebook. Eu me dou muito bem com o presidente Lula. Tenho uma admiração por ele, tenho um carinho muito grande por ele. Eu dizia, presidente Lula, o senhor tem que ter um programa semanal. E ele dizia, não, presidente, a gente monta uma rede. Na época nem estava tanto o YouTube aí, era mais Face que o pessoal estava. Ele tem que ser domingo de noite, presidente, na hora do Fantástico. Né? E nós temos que juntar todo mundo. Só deputados estaduais, o PT tem mais de 100, mais 80 deputados federais, mais senadores. Só aí são 200 redes, mais o sindicato, mais os vereadores. Nós podemos botar o senhor para falar com 5 milhões de pessoas. Sim. Né? Num domingo de noite. Eu dizia para ele, mas o presidente, veja bem, não pode ser um negócio só de política. O seguinte, eu, por exemplo, gosto de futebol. Por que o Juca Kfouri ou algum cara do esporte não poderia ter 15 minutos domingo de noite conversando com o Lula sobre como é que foi a rodada do Brasileirão? Comentando os jogos da Série B, como é que está vendo os jogos da Série A. Por que o Fernando Moraes não poderia ter uma participação semanal falando quais são os novos filmes que estão entrando em cartaz daquela semana no país? Por que não pode ter 2 ou 3 convidados? Não adianta tu chegar para as pessoas e dizer o seguinte, olha, tu não pode ir na Globo, tu não pode ver novela. Aí o cara vai te perguntar, tá, mas o que eu vejo, então? O que eu faço? Né? Porque vai fazer boicote agora, o cara já não faz mais nada. Vai fazer boicote. Se for fazer boicote a todas as empresas e empresas de mídia que são antipetistas, o cidadão não faz mais nada, porque tem a elite tá... Se não oferecer uma informação de qualidade, com credibilidade, e que tenha uma diversidade de temas e de coisas, ninguém vai aguentar, porque não é todo mundo que está disposto a ficar, né, 2 horas assistindo nós falar de política. Então, as nossas redes, eu acredito nisso, eu acho que num determinado momento elas vão ter que evoluir para uma espécie de uma televisão, onde nós pudéssemos estar todo mundo numa grade, entendeu? Sim. A TV 247 faz quase isso. Programa, assim. Tem uma grade, inclusive, lá no site do Brasil 247. Pergunta para o Atush. Quantas vezes eu briguei com ele para ele criar a TV 247? Ele não tinha YouTube. Eu dizia para ele, Atush, nós temos uma grade de programação. Eu acho que nós vamos acabar, né, aprendendo com nossos erros e caminhando para uma coisa mais integrada de comunicação que possa suprir essa deficiência que nós temos. A esquerda precisa ser humilde e assumir que está desatualizada, fazer esse debate sobre a adoção de novas ferramentas para comunicação e disseminação de informação em massa é urgente. Realmente, fazer tudo é muito importante, mas disseminar a informação, que é, por exemplo, o Lula vai fazer uma live. Para você ter, quando o Bolsonaro faz uma live, tem 100 mil pessoas assistindo. Como é que o Lula vai conseguir ter 100 mil pessoas simultâneas assistindo a live dele? É o que eu falei, os grupos, o WhatsApp, o networking, porque quando o Bolsonaro faz alguma coisa ou algum bolsonarista faz alguma coisa, eles agem em bloco. Todos os bolsonaristas, influencers, parlamentares, os filhos do Bolsonaro, eles todos compartilham a mesma coisa, mais ou menos na mesma hora, eles empurram aquela informação na cara de todo mundo, queira ver ou não. Eles direcionam também muito, né? Então, muitas vezes tu está ao vivo, acontece contigo também, que você está ao vivo no Face ou no YouTube,
E daí um pouco a gente observa quando eles chegam, né? Quer dizer, eles dão um comando nos grupos deles para trazer aquele ataque organizado para cima de nós, né? Se a esquerda chegar lá, a esquerda elege quem quiser em 2022, em 2026, 2030, porque eles têm um trabalho que a gente não vai ter, que é o trabalho de pegar a verdade, distorcer ou de mentir para as pessoas e tentar convencer as pessoas de coisas absurdas. A gente não. A gente trabalha com a verdade do nosso lado. Então, se a gente tiver um sistema de comunicação que chegue em milhões de pessoas, e olha, antes da eleição, o Bolsonaro ele fazia disparos diretos pelo WhatsApp. Ele disparou, eram 700 mil robôs ou 400 mil robôs, uma coisa assim, para disparar para milhões de pessoas. Agora, ele não precisa de tantos robôs no WhatsApp, porque como ele tem, vamos supor que sejam 15 mil grupos, fazer 15 mil disparos é muito mais fácil do que fazer milhões. E com esses 15 mil disparos, ele já atinge milhões de pessoas. Para ter isso, a esquerda precisa de organização, profissionais que pensem, acordem pensando nisso e vão dormir pensando nisso, porque se a esquerda não tiver nisso, não tem como. É como se a gente estivesse com um revólverzinho contra vários tanques de guerra, várias bazucas, porque os nossos tiros vão ser sempre menores e os deles vão ser explosivos contra a gente. Eu vou ler um super chat aqui, Anderson Silva. Paulo Pimenta, não é chegada a hora de formular um planejamento de comunicação para os partidos de esquerda? É exatamente o que estamos falando. Paulo, por que você acha que isso não foi monitorado internamente por vocês há mais tempo? Socorro. Aquilo que eu estava dizendo, teve um problema de compreensão. E não vamos imaginar, gente, não vamos imaginar que os bolsonaristas, isso aí um dia algum bolsonarista teve uma ideia de fazer isso. Né? Vamos voltar lá em 2013. Essa turma do MBL, essa turma da rua, essa turma toda, tudo fez treinamento fora do Brasil. Os caras ganharam muito dinheiro, foram investindo pesado. Se tu vai ver lá no Equador, foi mais ou menos parecido. Vai ver na Bolívia, foi parecido. Na Argentina, foi parecido. Na Venezuela, foi parecido. Então, havia foi feito um investimento, um grande investimento. O que nós erramos foi não nos preparar, por não ter percebido o que estava acontecendo, não ter acreditado. Agora, não vamos imaginar, que nem ontem, né? Eles falaram, um acampamento, é tão ridículo, né? Um acampamento espontâneo aqui, tu vai ver as barracas são todas iguais. Não teve nada espontâneo. Todos comprados na van, né? Parece que compraram todas as barracas na van. Nada, tudo é muito profissional, tudo é muito... Outro superchat. Paulo, a esquerda tem que lidar com a política como um jogo de xadrez. O Lula já admitiu, excesso de republicanismo. Não podemos ser novamente alvejados à morte pela direita. Voltamos à idade das trevas. O governo Lula e Dilma não foram republicanos um pouquinho demais, um pouquinho além, algumas indicações como o Janot. Eu vou dar um exemplo da indicação do Janot. O Janot, ele estava na lista tríplice. Quem vota na lista tríplice são procuradores federais, que são pessoas da elite. O PT falava, olha, a elite odeia o PT. Aí, para o cargo mais importante, minha visão é o cargo mais importante, porque é quem arquiva tudo ou quem vai ferrar um deputado, um presidente, um senador. Na escolha mais importante, alguém que foi votado para estar ali pela elite, que odeia o PT. Não era assim, tá colocando a corda em volta do pescoço e dando para o inimigo. Tiago, essa é uma discussão que ela exige um pouco mais de debate entre nós. O presidente Lula é uma pessoa que tem toda uma trajetória, uma formação sindical. O presidente Lula tem uma trajetória onde a negociação ela sempre foi um parâmetro importante da sua atuação, da sua construção como ser político, como ser social. O presidente Lula tinha muita confiança no Zé Alencar. Ele é um cara que nutria uma expectativa, uma esperança de que nós pudéssemos construir um projeto nacional. Qual é o problema? Enquanto o presidente Lula olhava para o programa Mais Luz para Todos, enxergava quase 30 milhões de brasileiros e brasileiras que não tinham luz elétrica em pleno século XXI, o empresariado que apoiava aquele projeto, ele enxergava quantos postos de luz eu posso vender, quantos quilômetros de fio eu vou vender. O outro pensava, cada tomada vai me possibilitar vender uma geladeira. Quantos bicos de luz isso vai vender? Então, enquanto nós enxergávamos aquela ferramenta como uma grande possibilidade de inclusão, o outro setor apoiava o projeto pensando como que eu posso ganhar dinheiro em cima disso. Eu, por exemplo, tenho uma outra formação, outra trajetória. Por exemplo, eu nunca concordei com a nossa política com a comunicação. Eu defendi a ideia de que nós tínhamos que montar uma rede poderosa de rádios comunitárias, Sim. Que nós tínhamos que abrir vários canais novos, né? Sim. Se não quisesse a concessão de quem tinha, não tinha problema. Imagina se hoje nós tivéssemos 5, 6 canais nacionais. Exato, rádios. Quantas rádios podia ter em cada cidadezinha? Eu abri a página da Veja, era Banco do Brasil e Petrobras, Banco do Brasil e Petrobras. Tu pegava o Faustão, tu olha para as pessoas que foram indicadas para o STF. O Lula, né, ele sempre teve essa visão.
Quando nós assumimos o governo, Thiago, eu era deputado, me elegi com 2002. Nós éramos o PSB, o PCdoB, nós tínhamos 120 deputados. No Senado, nós tínhamos, Thiago, 14 senadores e senadoras. E o Lula assumiu com enorme expectativa do povo, com mudanças importantes que dependiam de mexer na Constituição, que defendiam de aprovar projetos importantes. Nós temos que aprender com os nossos erros. Né? O fato da Dilma ter sido afastada, uma sessão presidida pelo Eduardo Cunha, que era um notório bandido, sem que ninguém tenha levado um tapa, sem que tenha existido qualquer movimento de resistência organizada no Brasil contra o golpe, é evidente que ele mostra uma fragilidade. Cadê as pessoas que foram nos programas sociais? Cadê as milhares de pessoas que foram para as universidades do movimento estudantil? Teria que ser uma potência extraordinária. Faltou comunicação. Eu vou dar um outro exemplo. O Haddad foi eleito o melhor prefeito do mundo e ele não chegou nem no segundo turno sendo prefeito com a máquina pública. Uma coisa que eu nunca vi, um prefeito que é eleito o melhor do mundo não chega nem no segundo turno. É comunicação. A esquerda, ela, num determinado momento, imaginou que ganhar a eleição significava a conquista do poder. Sim, e não é. E tinha uma ideia que era o seguinte, olha, o Lula ganhou 2 vezes, e veio a Dilma ganhou a segunda, vai voltar o Lula vai ganhar mais 2. Então, em 24 anos, a gente vai poder realizar também algumas mudanças estruturais que nós não fizemos até agora. Então, como se fosse uma coisa linear, né, que a direita nunca mais fosse reagir, como se fosse uma coisa quase que natural, que a esquerda ganharia. Para não querer usar essa palavra, que ela está aqui na minha boca faz horas, é uma visão quase ingênua da luta de classes. Foi bem ingênuo até, porque a elite se reorganizou para tirar o PT. Eu preciso ler só mais alguns superchats, porque senão ficam bravos comigo. O pessoal cobra. A esquerda tem que se organizar e planejar melhor. Se faz urgente um departamento de TI. Por isso que eu chamei você, Paulo, aqui, porque eu sei que você é o deputado do PT inteiro, é a pessoa mais aberta na comunicação e nas redes sociais. Não tem outro igual. Eu vou falar uma coisa para ti aqui. Eu queria ter sido secretário de comunicação do PT. A minha opinião, a minha visão, ela foi minoritária. Então, as pessoas têm que entender que existe também uma lógica, né? Pego meus colegas, os caras produzem um vídeo, botam para rodar no canal deles, eu vou lá e olho, tem 7 visualizações. Eu custou dinheiro. Os caras investiram em produção. Eu pego aquele vídeo dele e posto na minha página, um link e mando para ele. E diz, olha como é que... Sabe como é que teu vídeo foi visto? Fez um vídeo bom, cara. Fez um vídeo de qualidade, ninguém viu. O mais importante, a esquerda tem que entender, o mais importante é fazer a sua mensagem chegar a milhões de pessoas. Não importa, eu estou aqui no quarto de hóspedes da minha casa, tem uma parede atrás e eu faço vídeos que chegam a 200 mil pessoas. É que nem ter uma fábrica com produto bom e não ter uma rede de distribuição. Exato, não fazer marketing. O marketing é a alma do negócio. Mas, Tiago, olha assim, eu estou à disposição aí para a gente. Eu vou pensar uma ideia aí, vou propor para ti depois. Eu vou falar contigo depois. Vou te dar várias ideias, Paulo. Várias. Quero fazer uma conversa organizada. Né? Sim. Teve um companheiro que me ligou essa semana, Edmar Moraes. Conhece? Não conheço, não. Falando bem de ti. Sim? Né? Que bom. Acho que Edmar é um comentarista do canal do Aqui a Santarém. Ele está sempre lá. Eu acho que falando bem de ti. Né? E a gente podia fazer um bate-papo aí com essa turma toda aí. Eu conversei com o Carlito lá do canal do Historiador também. Sim. Tem muita gente boa por aí, Thiago. Tem muita gente boa que a gente pode também, né? E a esquerda. A primeira coisa que eu posso dizer, a gente já tem que encerrar, não quero tomar mais o seu tempo, já são 1 hora e 6 minutos de live, é que a esquerda poderia começar, assim, uma coisa que não custa muito, fazendo um networking, que é os parlamentares, e aí quem não é parlamentar também, o Haddad, o Lula, falarem, esses youtubers, esses influenciadores, que também tem muita gente no Instagram, vamos compartilhar as coisas deles para que eles cresçam. Eu vou propor para o PT organizar isso. Se o PT não organizar, eu vou organizar. E eu te ajudo. Eu te ajudo. Se o PT, enquanto partido, estrutura de comunicação, não quiser produzir esse network aí, nós vamos organizar isso aí. Para logo. Sim, porque é aquele, se a montanha não vai a Maomé vai a montanha. Ou o contrário. Palavras comovem, exemplos arrastam. Exatamente. Então, Paulo, eu vou ler o último superchat e já vou te liberar. Paulo, a gente entende que o investimento da direita foi pesado, mas a questão foi a esquerda não ter feito nada, desde que a direita, você já explicou que foi minoria
Não é tão nada assim, né? Alguma coisinha tem também, né? Pimenta, apresenta o Thiago para o Lula. Ô, Paulo, eu estou tentando ligar para o Lula, até, ou fazer uma live com o Lula faz 3 meses. O Lula já fez live até com rádio do interior do Ceará e não faz com os youtubers. Só. Vamos conversar depois fora do ar, tá? Para nós ver se eu consigo ajudar para a gente fazer isso aí. Tá? Não só comigo, tem vários youtubers que querem, que são canais até maiores. Então vamos ver isso. Vou apresentar para o Lula uma proposta, me apresenta essa proposta de como que a gente organizaria alguns canais para fazer como o Lula tem feito, entendeu? Sim. Uma 4, 5 youtuber com o Lula e a gente poder fazer essa conversa com ele. Beleza, então, Paulo, pode suas considerações finais e aí a gente já encerra aqui. E quero só agradecer, Thiago, pela oportunidade. Foi um excelente bate-papo. Na realidade, foi uma conversa muito cordial, muito informal, né? E espero que o pessoal que tenha acompanhado, também, né, possa cada vez mais prestigiar o teu trabalho, fortalecer, né, o canal. Acho que é um trabalho imprescindível. De minha parte, Thiago, não tem muita frescura, não. Viu? É tudo muito direto, muito tranquilo, e que eu puder ajudar, eu estou aí 100% à disposição de vocês. Tá legal. Muito obrigado. Eu queria dizer que bombou, deu pico de quase 3.000 pessoas aqui a live. Muito obrigado, Paulo. Um abraço, Thiago.